Horóscopo para o dia 21 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. Nesta sexta-feira vai precisar tomar um pouco de cuidado para não se tornar num verdadeiro poço de negatividade, seja por remoer situações passadas que não deram certas ou por enxergar que o cenário atual não está tão perfeito como gostaria por causa de outros ou por si mesmo devido a escolhas tomadas. Não é questão de fugir da realidade, pois é nítido que as coisas estão um pouco complicadas, principalmente se você vive no Brasil, mas em aceitar como ela está, levantar a cabeça e fazer as coisas darem certas, assumindo a responsabilidade por sua vida em vez de permitir que terceiros tomem a decisão por você. Quanto mais culpamos o externo ou mesmo o passado pela situação atual, é natural que vejamos o presente com má vontade, influenciando em nossas ações, e assim costuma resultar em fracasso. Pelo contrário, procure perceber que tal postura não te levará a lugar algum, e se souber se fixar onde você quer chegar e ter a força interna para levantar seu astral, tal mudança de postura vai te possibilitar que consiga o que deseja dentro das possibilidades existentes. Touro. Você poderá estar um pouco desatento nesta sexta-feira, até mesmo com certa preguiça, desejando por atividades que consumam pouca energia e que te deem apenas prazer. Embora a saciedade apenas do que te agrada seja algo desejável, se sabe que infelizmente há coisas que são necessárias e que não gostamos muito que precisam ser feitas, e seria ideal dar uma procurada se não há algo do tipo em que precisa pôr a mão, de modo que não venha a se lembrar em cima da hora do prazo acabar, pois a tendência é que isso ocorra. Empurrar uma coisa chata com a barriga, de início, parece interessante, mas cedo ou tarde temos de fazer. Sendo assim, seria uma boa se livrar logo delas, até porque, caso não saia de maneira correta, haverá tempo hábil para consertar, sem falar que fazer qualquer coisa com antecedência nos proporciona mais calma, aumentando as chances de fazer corretamente, e assim terá todo o tempo do mundo para relaxar aproveitando tudo o que te agrada. Gêmeos. Pode ser um dia um tanto não convencional, mas que poderá proporcionar situações interessantes. Alguns criticam bastante o ato de fantasiar, procurando fugir da realidade, e isso porque tendemos a ir aos extremos, ou para a situação ideal ou para o pior dos cenários, sendo mais prejudiciais em ambos os casos quando por algum motivo aceitamos aquilo como verdade, vivendo num universo paralelo, entre aspas. Sem contar aquelas oportunidades que também fantasiamos algo que nos seria o ideal e que pode até vir a se tornar realidade dentro das possibilidades, mas que simplesmente desfazemos toda a ideia porque julgamos ser impossíveis de colocar em prática. E nesta sexta-feira será um dia de colocar um meio termo nisso, ou seja, tais fantasias poderão te servir de fonte de inspiração para algo, pois tudo o que existe nasce em nossa mente, tanto que o primeiro princípio hermético é exatamente o todo é mente, o universo é mental, em que tudo o que existe obtém significado de acordo com a percepção mental de qualquer indivíduo, onde algo ruim para alguém pode ser maravilhoso para outro, e vice-versa. Será um dia em que, embora possa de certa forma viajar na maionese, caberá utilizar sua capacidade mental, que é o forte de seu signo, para separar o que parece ser maluquice total do que é factível de acontecer e ser feito, e trabalhar justamente no que é possível concretizar com as possibilidades que existem em sua vida. Porém, para que seja possível trazer a materialização,
será fundamental não se deixar vencer pelo desânimo, alimentando a felicidade dentro de si. Caso contrário, qualquer coisa que der errado poderá ser como um belo balde de água na fogueira de sua vontade. Se achar que coisas relativamente simples que tenha pensado e adaptado com sua mente para a realidade sejam impossíveis de concretizar, se lembre que boa parte dos aparelhos tecnológicos, inclusive esse que você utiliza para assistir a esta leitura, eram impossíveis durante bom tempo da história humana, mas porque alguém soube adaptar as fantasias e agir dentro das possibilidades, hoje temos essas maravilhas à nossa disposição. Câncer ou caranguejo. É possível dizer que há possibilidade de que sua sexta-feira será bastante agradável e promissora, pois haverá a tendência de que esteja bastante tranquilo, e por conta disso, ser capaz de enxergar os sinais que poderão te conduzir para soluções ou mesmo para excelentes oportunidades. Porém, é possível não se limitar apenas a isso, mas também abrir espaço para a realização de seus sonhos. Contudo, para que seja possível transformar eles em realidade, caberá a você ter a audácia necessária para colocar em prática, saindo um pouco de sua preciosa zona de proteção. Para que seja possível realizar coisas grandes, nem sempre o que desejamos cai em nosso colo, sendo preciso agir com ousadia. Leão. Você terá a possibilidade de ser bastante prático nesta sexta-feira, e por se dar conta de sua capacidade em fazer e resolver as coisas por si mesmo, perceber que talvez nem precise da possível colaboração de alguém para conseguir o que deseja, porque também poderá enxergar que o que deveria ser um ato de colaboração, na verdade, é você quem esteja a carregar tudo nas costas. Por conta disso, não será estranho se desejar romper e seguir o restante do caminho rumo ao que te interessa sozinho. A questão é que poderá haver algum tipo de assédio para que desista da decisão, usando de chantagens, normalmente baseadas em promessas, e que tenha dado certa importância a elas. Porém, caberá a você analisar direito se não atribuiu um peso maior do que deveria, pois talvez tenha dado mais atenção ao que pode ser considerado um brinde do que ao principal, e seria mais interessante abrir mão do que foi prometido para se dedicar ao que se dispôs a conseguir como resultado final. Virgem. Haverá alta possibilidade de que você venha a entrar em contato com situações que refletem padrões negativos em sua vida, mas não necessariamente que vai entrar neles, e sim que serão uma provinha para verificar o quanto evoluiu ou se vai cair novamente, passando por situações desagradáveis. Se isso acontece nestas condições, oferecendo a possibilidade de escolher entrar ou nem chegar perto, indica que você está evoluindo bastante, sendo capaz de se segurar em não cair na tentação, devendo ser comemorado. Se tiver a força de vontade suficiente, será natural que tenha o caminho inteiramente livre para desfrutar do que mais gostaria que acontecesse em sua vida, ou que goste de aproveitar, uma vez que não terá de utilizar energia para sair desses rolos e aproveitar em situações mais agregadoras. Libra ou Balança. Haverá a possibilidade de que nesta sexta-feira você venha a receber algum agrado de alguém, e se souber agir de maneira adequada pelo ganho do presente, poderá se libertar de determinadas situações, seja devido à utilidade dele ou até mesmo se desprender de quem te deu o brinde. No segundo caso, será necessário ter um pouco de lógica a respeito do que é um presente, que é simplesmente algo desinteressado, com o intuito de agradar a outra parte. Porém, há uma certa crença de que presentes geram vínculos,
o que não é verdade. Presente não é troca, pois se fosse, aí sim haveria o vínculo real, onde o que é dado é uma retribuição do que foi feito, e normalmente isso é acertado antes. Se alguém adotar a postura de te oferecer algum agrado sem que tenha havido acordo, considere que foi feito porque o outro quis, não te obrigando a retribuir caso a outra parte venha a requisitar ajuda, que normalmente, quando algo é dado com segundas intenções, é com o intuito de obter vantagens que muitas vezes fogem ao que o receptor julga correto. Assim, não se inquiete caso venha a receber tais pedidos, seja no dia ou no futuro, tendo toda a paz do mundo em recusar caso fira seus princípios. É certo que poderá vir todo aquele drama de que te considerava bastante, e que te deu até coisas, mas isso apenas vai tornar mais evidente a intenção por trás dos agrados, te dando condições de se libertar de relacionamentos que são apenas peso para ter ligado a você somente relacionamentos que valem realmente a pena. Escorpião. Você tem uma capacidade premonitória incrível, e como isso estará bastante ativado nesta sexta-feira, também seria o ideal desenvolver sua maturidade emocional. É claro que alguns já possuem isso bem desenvolvido, sabendo o que fazer com as informações. Já outros, mesmo tendo posse do que consegue antever, preferem agir como vítimas do destino, vivendo com certa amargura. A questão é que situações como estas poderão ocorrer com certa facilidade neste dia, onde se disponha a chegar a determinado objetivo, mas perceber o que está por vir e fazer absolutamente nada com as percepções, aceitando ser acertado pelo que previu para se lamentar. Pelo contrário, haja com inteligência. Aproveitando que saiu a carta A Tempestade, vou pegar tal evento como analogia. Se você precisa sair e o tempo está fechando, você pode sair de casa com um guarda-chuva, ou se não tiver, comprar um na primeira oportunidade que tiver, conseguindo superar tal problema para chegar onde deseja. Porém, há aqueles que mesmo quando o tempo está escuro, se armando para um temporal, preferem sair sem guarda-chuva e começam a xingar Deus e o mundo quando se molha todo no meio do caminho, culpando a vida por tudo que acontece de ruim, sem contar ainda aqueles que no mesmo cenário, preferem nem sair de casa e começam a reclamar do clima, mesmo que o uso do guarda-chuva não interfira no que deseja fazer. Em outras palavras, se você precisar fazer algo, mas sinta que virá obstáculos, sabendo até quais são, seja esperto e se prepare para lidar com eles, de modo que consiga o que deseja, em vez de simplesmente ter as informações de antemão, nada fazer, e reclamar da vida por ter sido afetado. Sagitário. Você poderá sentir imensa vontade de mudar de postura perante a vida, mas que precisará tomar cuidado para não transformar tal irritação com o que acontece em rebeldia exagerada, pois se vier a realizar excessos sem pensar direito, certamente será responsabilizado por isso. Pelo contrário, procure ser responsável antecipadamente com suas mudanças, pois, se são para melhor, certamente são bem-vindas, proporcionando que somente atraia resultados positivos. E uma das coisas em que terá de prestar atenção é a determinação em fazer tais mudanças, isso porque costumamos de vez em quando confundir determinação com agressividade e impulsividade, quando podemos ser determinados de maneira calma e sutil, algo que os taurinos, quando estão numa vibração positiva, são capazes de fazer. É possível que tais mudanças que verá como necessidade a se fazer não necessite de tanta energia, apenas mudança de postura interna,
e se souber se manter firme nessas mudanças interiores mínimas, é possível mudar todo o mundo sem causar qualquer estrago tanto para você quanto para os outros. Capricórnio. Haverá a tendência de que você dê bastante importância ao seu lado espiritual nesta sexta-feira, procurando ao máximo elevar seu astral, e como benefício de tal atitude, vier a refletir um pouco mais sobre sua vida, servindo para expandir mais sua consciência. Nesse trabalho de expansão, seria interessante notar que talvez você tenha se prendido a partes de seu passado que até foram boas, mas que não tem sido capaz de largar para conseguir enxergar o que há de bom no presente. Se for capaz de contemplar a realidade atual, por mais que haja seus desafios, devido ao seu astral elevado, vai conseguir perceber que há coisas equivalentes ou melhores a serem aproveitadas no agora, mas que nem sequer havia notado. Muitas vezes temos todo o universo à nossa disposição, mas que não conseguimos aproveitar somente porque, por vontade própria, acreditamos que o universo acaba nas paredes e nos muros que nos rodeiam. Aquário. É possível que você venha a se encantar por algo, e devido ao arder em desejo em trazer tal beleza para a sua vida, não medir esforços para que sua vontade seja realizada. Porém, mesmo com tanto empenho, talvez não venha a prestar atenção em certos detalhes por estar obcecado, e assim nada dar certo, ficando apenas no mesmo lugar. Embora isso possa parecer frustrante, nem sempre isso é algo ruim, mas apenas a vida te dando alguma proteção para possíveis ocorrências que não tenha prestado atenção ou mesmo aquelas em que não seria possível tomar conhecimento até acontecer, como ser obrigado a se comprometer a situações desagradáveis. Nisso, também poderá ser a vida te alertando que há caminhos mais fáceis e rápidos que aquele, mas que por sua impulsividade, preferiu se movimentar em direção ao primeiro que viu pela frente. Portanto, não será questão de se revoltar caso venha a perceber que seus esforços não estão dando certo, mas procurar acalmar sua mente e ter uma visão ampla, pois certamente saberá encontrar o melhor caminho para chegar onde deseja. Peixes. Por mais que seu signo possa te fazer voltar mais para questões espirituais, é possível que você mude um pouco seu ponto de vista, percebendo que é possível equilibrar também com seu lado material, decidindo dar um pouco mais de atenção a ele. Embora haja a crença de que um anula o outro, inclusive em textos sagrados, um é reflexo do outro, não sendo possível separar. O que muda é a abordagem, onde quando se dá bastante atenção à matéria, procurando se sentir bem apenas com ela, como a deterioração, é natural que o espiritual fique uma bagunça, o que certamente vai refletir nos bens. Da mesma forma, se excluir a matéria para dar atenção apenas ao espiritual, nosso corpo é matéria, como boa parte do que nos relacionamos, e assim podemos criar situações que, se não tivermos maturidade emocional para encarar as consequências, também vai afetar nosso espírito, e consequentemente nossa relação com a matéria. Por isso é importante saber equilibrar um com o outro. Isso porque, se não prestar atenção, poderá ir ao outro extremo, passando a se importar demais com a matéria, alimentando o sentimento de falta, e isso te desbalancear espiritualmente, pois quando vibramos falta, atraímos mais situações que nos façam sentir falta, perdendo mais coisas. Se você der atenção à matéria,
mas não com o intuito de preencher um sentimento interno, e sim ser decorrência de já ter se preenchido internamente com o sentimento que deseja sentir com a relação com a matéria, terá o necessário e sentirá bem com isso, não se entregando à compulsão, que reflete falta. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.